Olá, meu nome é Ricardo Oliveira e você está assistindo o canal Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. Agora, pelo título do vídeo, você meio que já sabe o que eu quero falar com isso. Por que eu odeio quem se porta como centro? O centro, como você pode perceber, quem se coloca como centro, seja, enfim, posicionamento político, ideologia, como no caso da Tabata Amaral ou Maurício Ricardo, que são dois ótimos exemplos. A Tabata Amaral é a deputada federal, se eu não me engano, pelo PDT, que tem aquela pauta da educação e tudo mais. E o Maurício Ricardo, se você não conhece, prazer, você acabou de chegar na internet. O Maurício Ricardo é um chargista bem conhecido desde da época da internet de escada, e hoje em dia ele não tem só o canal dele de animação, mas também o canal Fala MR, que é o canal de vlog dele, onde ele coloca os seus posicionamentos políticos, as suas ideias sobre o governo. No caso, estamos no governo Bolsonaro. O problema de ser centro. O problema de ser centro é que, por você ser de centro especificamente, você tem que dialogar com os dois lados. Quais são os dois lados? A esquerda e a direita. Liberalismo ou a parte mais menos liberal da coisa, digamos assim. O problema é que você tem que dialogar com o extremo também, seja da esquerda ou seja da direita. Bom, no caso que estamos no governo de extrema direita, você tem que levar em consideração que você está levando certas pautas da extrema direita como pautas realmente justificáveis. Isso é muito perigoso, né? Porque no caso do Maurício Ricardo, ele defende a pauta do Paulo Guedes. A Tabata Amaral também, ela defende a pauta do Paulo Guedes. Não totalmente, obviamente. A Tabata Amaral, por exemplo, ela votou a favor da reforma da Previdência. A justificativa dela de ter votado sim para a reforma, apesar do PDT, a maioria ter votado contra a reforma, é porque ela poderia, na concepção da cabeça dela, ela pode depois alterar certas partes da reforma para ser algo mais palpável para o público, para a pessoa. Só que, assim, quando você trata de uma pauta, por exemplo, do Paulo Guedes, que trata sobre assuntos que obviamente vão prejudicar a população, por mais que você vote a favor e depois queira arrumar, você está caindo numa espécie de armadilha, porque você é de centro, você está apoiando uma pauta que é proposta por um governo de extrema direita, que é uma pauta que faz com que o pobre, que já tenha que trabalhar pra cacete, você tem que trabalhar muito, você ainda tem que colocar mais um empecilho, que são mais tempo de trabalho, sendo que a maioria dessas pessoas, elas não vão trabalhar continuamente durante toda a vida. Elas trabalham, às vezes elas perdem emprego, ficam 6 meses fora, às vezes ficam 1 ano fora, às vezes ficam 1 ano e meio fora do mercado de trabalho e volta. Isso normalmente acontece. Quem fala que a pessoa vai conseguir trabalhar tantos anos a mais por causa de uma reforma da Previdência, que obviamente vai atender os interesses de um projeto maldito, obviamente é um biguista. Sinceramente, é um biguista. É uma pessoa que não tem empatia com o outro, quer que o outro se exploda e quer que a pessoa trabalhe, e ela acha que essa pessoa vai trabalhar continuamente durante toda a vida. Ela não vai tirar um tempo fora por causa do mercado de trabalho, que tá uma porcaria também. Muita gente, inclusive, já desistiu de procurar emprego, foi pra gig economy, no caso, virou entregador de iFood, virou motorista da Uber, tipo, tá um absurdo. E quando você trata uma pauta tão medonha quanto essa da reforma da Previdência, você sendo de centro, você está dialogando com uma pauta de extrema direita, uma pauta que faz com que o pobre fique
cada vez mais preso à sua pobreza e não consiga fazer com que a sua própria vida seja melhor financeiramente. Isso me deu uma outra ideia enquanto eu tô falando aqui, porque assim, a maioria das pessoas que se portam como centro, elas defendiam o liberalismo do MBL, o liberalismo econômico, que é hoje em dia chamado de neoliberalismo, que é só o liberalismo clássico deturpado a serviço do seu próprio umbigo, né? Porque o liberalismo só serve pra mim no econômico, o resto é tudo conservador, né? Tipo, dane-se os outros, né? É isso que normalmente acaba acontecendo. Tanto a Tabata Amaral quanto o Maurício Ricardo, eles se portam como centro. Sim e não ao mesmo tempo. Eles se portam como centro realmente, só que eles dialogam como se nem fossem do centro, na verdade. A Tabata Amaral, por exemplo, ela foi bastante criticada no passado, quando ela foi fotografada com o Dória, e eu não tiro a razão de terem criticado ela. Obviamente eu fiquei com um pouco pé atrás, porque será mesmo que tinha que criticar a Tabata? Porque às vezes é só um negócio, um diálogo mais tranquilo, alguma coisa assim, mas quando ela chega como deputada federal numa pauta super importante como a reforma da Previdência, creio que seja a primeira pauta importante da vida dela como deputada, e ela chega fazendo isso, e depois ela chega numa entrevista e fala que se não gostarem dela, a vida dela tá feita. Isso é muito, nariz empinado, muito nariz empinado. Isso é coisa de elite branca, isso é muito elite branca, um tipo de comentário que não tem fit, não tem encaixe com a pauta da educação dela, com a trajetória dela de superação, né? Enfim, e não faz muito sentido ela ter comentado isso, mas ela comentou numa entrevista. E aí, como é que fica? Vão continuar defendendo a Tabata Amaral? Tudo bem que ela faz parte daquela pauta super nobre que é a educação, só que será mesmo que não é uma espécie de armadilha para galgar cada vez mais espaço político e talvez até sair do PDT? Porque ela já foi sondada por alguns partidos, já foi sondada pelo próprio PSL. Obviamente ela não vai, ou pelo menos eu creio que ela não vai. Mas o próprio PMDB já mostrou claras intenções com relação à entrada dela no partido. Você pode ver onde isso pode chegar? Bem, são algumas reflexões que eu tenho acerca ao centro, né? Ao que eu chamo de extremo centro, né? Aquela pessoa que, eu sou centro. Eu dialogo, eu pego tudo que a esquerda e a direita tem de melhor e uso para formular minhas ideias. Só que você, de centro, você tem que levar em conta uma coisa. Quando você é de centro, você tem que levar em conta tanto as pautas da esquerda e da direita. Isso inclui o extremo. E quando estamos falando de Brasil 2019, não é a direita que defende pautas sociais, é a esquerda. A direita até defende isso, que o pobre trabalhe mais. Agora, se você é um rico, você é um burguês, você detém os meios de produção, você ganha um salário de 10 mil por mês sem fazer muito esforço, aí até te entendo. Agora o problema é como eu vou entender uma pessoa que está assistindo esse vídeo e não tem esse nível de economia, a parte de financeiro, e defende uma pauta como a reforma da Previdência com unhas e dentes, entende? É isso que eu tô tentando dizer a você, a todo mundo, enfim. Espero que você reflita sobre isso, ou você discorde. Se você discordar, comenta aqui nos comentários, enfim, que a gente bate um papo bacana, e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Então é isso, falou!